Há palavras que atravessam os séculos como relâmpagos rasgando a escuridão da noite. Palavras que não envelhecem, não se apagam, não perdem seu poder. São palavras que ecoam através das gerações, despertando os que dormem, alertando os distraídos, consolando os aflitos. No Monte das Oliveiras, sob o céu da Judéia, diante de discípulos perplexos e atentos, Jesus abriu o livro selado do futuro. Ele não falou em enigmas incompreensíveis, mas em sinais claros. Não anunciou apenas julgamento, mas também redenção. Não proclamou somente o fim, mas o recomeço glorioso de todas as coisas. Em Mateus 24, o Mestre dos Mestres revelou o que muitos profetas desejaram ver e não viram. Ele descreveu guerras que ainda viriam, enganos que seduziriam multidões, sinais no céu e na terra que fariam o coração dos homens desfalecer de terror. Mas em meio ao caos anunciado, ele também declarou esperança. Porque os últimos dias não são o fim da história, são o prelúdio da eternidade. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4, 5. Hoje, mais do que nunca, essas palavras ressoam como trombetas celestiais, chamando a humanidade ao despertar. Vivemos tempos em que cada noticiário parece confirmar as profecias antigas. Cada crise global parece um eco distante daquele sermão no monte. E a pergunta que arde em nossos corações é a mesma que os discípulos fizeram há 2000 anos. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Se esta mensagem já está tocando seu coração, não deixe de se inscrever neste canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e escreva nos comentários. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sua interação fortalece esta mensagem e ajuda a levar a palavra a milhares de pessoas. Os sinais que anunciam o fim. Existe um relógio cósmico marcando o tempo de Deus. Seus ponteiros não se movem pelos segundos humanos, mas pelos decretos eternos. E quando Jesus falou sobre os últimos dias, ele não estava especulando sobre o futuro. Ele estava revelando o plano divino já escrito antes da fundação do mundo. As profecias de Mateus 24 não são sugestões nem possibilidades. São certezas absolutas, promessas seladas com o sangue do Cordeiro. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. O mundo em convulsão, guerras e rumores de guerras. Quando Jesus pronunciou estas palavras, o Império Romano dominava o mundo conhecido como mão de ferro. A Pax Romana garantia uma paz relativa, conquistada à ponta da espada. Os discípulos, homens simples da Galileia, poderiam ter pensado que aquela paz duraria para sempre. Mas o Mestre sabia o que estava por vir. Ele via além do horizonte visível. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, disse Jesus. E desde aquele dia, a história da humanidade tem sido um registro sangrento de conflitos intermináveis. As legiões romanas que pareciam invencíveis cairiam. Impérios surgiriam e desmoronariam como castelos de areia diante da maré do tempo. Guerras mundiais devastariam nações inteiras. Conflitos regionais se multiplicariam como feridas abertas no corpo da terra. Mas Jesus não estava apenas descrevendo violência aleatória. Ele estava revelando um padrão, um sinal. Assim como as dores do parto aumentam em frequência e intensidade à medida que o nascimento se aproxima, as guerras e rumores de guerras se multiplicariam à medida que os últimos dias se aproximassem. Não é qualquer guerra que assinala o fim, mas o conjunto delas, a intensificação global, a sensação crescente de que o mundo está à beira do colapso. E aqui está a aplicação profunda para nossas vidas. Assim como Israel foi chamado a discernir os sinais dos tempos, nós também somos convocados a não viver na ignorância. Quando vemos as nações em tumulto, quando ouvimos notícias de conflitos crescentes, quando sentimos a instabilidade global, não devemos nos desesperar.
Devemos levantar nossas cabeças, porque nossa redenção se aproxima. Cada guerra é um lembrete de que este mundo não é nosso lar permanente. Cada conflito é um convite ao arrependimento e à busca do reino que não pode ser abalado. Fomes, pestes e terremotos, a terra em agonia, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 7 e 8. A terra geme. Ela treme sob o peso do pecado humano. Desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden, a criação inteira aguarda ansiosa a revelação dos filhos de Deus. E nos últimos dias, essa agonia se intensifica. Fomes devastadoras varrem continentes. Não são apenas escassez de alimento, mas crises humanitárias que expõem a fragilidade da civilização moderna. Milhões de pessoas em regiões inteiras enfrentam a inanição, enquanto em outras partes do mundo o desperdício é abundante. A fome profetizada por Jesus não é apenas física, é também espiritual. Amós profetizou sobre uma fome pela palavra de Deus, e hoje vemos gerações inteiras vivendo em desertos espirituais, sem pão celestial, sem maná divino. As pestes se multiplicam. Vírus desconhecidos emergem das profundezas da natureza. Pandemias paralisam nações, fecham fronteiras, enchem hospitais. A medicina moderna, com toda a sua tecnologia e conhecimento, se vê impotente diante de microscópicos inimigos. E cada epidemia nos lembra de uma verdade fundamental: o homem não controla a vida. Apenas Deus é soberano sobre a existência e a morte. Os terremotos sacodem a terra em vários lugares. Não são eventos isolados, mas uma cadeia de tremores que revela a instabilidade do próprio planeta. Cidades inteiras são engolidas. Tsunamis varrem litorais. Vulcões adormecidos despertam com fúria. A criação geme e suporta angústias de parto, aguardando a manifestação plena do reino de Deus. Mas Jesus disse algo crucial. Todas essas coisas são o princípio das dores. Não é o fim ainda. São sinais, avisos, alertas divinos. São chamados ao arrependimento. Assim como as pragas do Egito foram oportunidades para Faraó se arrepender, os sinais dos últimos dias são oportunidades para a humanidade voltar-se para Deus. E aqui está a aplicação transformadora. Quando vemos calamidades naturais, quando assistimos a crises globais de saúde, quando observamos a terra tremendo sob nossos pés, não devemos apenas ter medo. Devemos nos lembrar de que Deus ainda está no controle. Ele não foi surpreendido. Ele já havia anunciado. E se ele anunciou o caos, também anunciou a redenção. Se profetizou as dores, também prometeu o nascimento de um novo céu e uma nova terra. Perseguição aos que seguem a Cristo. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Esta é, talvez, a profecia mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais gloriosa de Mateus 24. Jesus não prometeu prosperidade fácil aos seus seguidores. Ele não garantiu popularidade mundial à igreja. Pelo contrário, ele profetizou sofrimento, perseguição, martírio. Desde os primeiros séculos, essa profecia se cumpre de forma avassaladora. Os cristãos eram lançados aos leões nas arenas romanas. Eram queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins de Nero. Eram crucificados, decapitados, apedrejados. E através dos séculos, a perseguição nunca cessou completamente. Hoje, em muitas partes do mundo, confessar o nome de Cristo é assinar uma sentença de morte. Cristãos são aprisionados, torturados, assassinados simplesmente por se recusarem a negar sua fé. Igrejas são incendiadas. Famílias são destruídas. O ódio contra o evangelho genuíno se intensifica. Mas por que isso acontece? Porque a luz expõe as trevas. Porque a verdade incomoda a mentira. Porque a santidade confronta o pecado. O mundo odeia os cristãos não por acaso, mas porque os cristãos representam um reino diferente,
valores eternos que desafiam os valores temporais da cultura mundana. E aqui está a aplicação poderosa. Assim como os mártires da igreja primitiva permaneceram fiéis até a morte, nós também somos chamados a uma fidelidade inabalável. Se Israel foi chamado a permanecer fiel a Deus, mesmo sob perseguição babilônica, egípcia e romana, nós também somos chamados a não negar o nome de Cristo, não importa o preço. A perseguição não é sinal de que Deus nos abandonou, é sinal de que somos dignos de sofrer pelo seu nome. Jesus disse que seremos odiados por todas as nações por causa do seu nome. Isso não é motivo de desespero, mas de confirmação. Se o mundo nos odeia, é porque não somos do mundo. Se somos perseguidos, é porque seguimos aquele que foi perseguido primeiro. E se enfrentamos tribulações, temos a promessa de que aquele que venceu o mundo está conosco. A multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Esta é uma das profecias mais visíveis e dolorosas de Mateus 24. Jesus não disse que a iniquidade apareceria. Ele disse que se multiplicaria. Como uma praga que se espalha exponencialmente, o pecado se multiplica, infecta, contamina todas as esferas da sociedade. Vivemos em uma era onde o que antes era considerado pecado, agora é celebrado como virtude. Onde a imoralidade é chamada de liberdade. Onde a perversão é rotulada como progresso. A iniquidade se multiplica nas telas, nas leis, nas escolas, nas conversas cotidianas. O mal não se esconde mais nas sombras. Ele desfila abertamente nas ruas, orgulhoso e desafiador. E como consequência direta dessa multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfria. Não é que o amor desaparece completamente, mas que se torna gelado, superficial, egoísta. Relacionamentos se tornam descartáveis. Compromissos são quebrados com facilidade. Famílias se desintegram. A solidariedade genuína dá lugar ao individualismo feroz. As pessoas amam apenas quando é conveniente, apenas quando há benefício pessoal. Mas Jesus estava descrevendo algo ainda mais profundo: o esfriamento do amor dentro da própria igreja. Quando a iniquidade se multiplica no mundo, ela tenta infiltrar-se entre o povo de Deus. Igrejas começam a negociar a verdade. Crentes começam a amar mais o mundo do que a Cristo. O fervor espiritual se transforma em mera religiosidade formal. A paixão por Deus dá lugar à apatia espiritual. E aqui está a aplicação urgente para nossas vidas. Em um mundo onde o amor esfria, você pode ser chama viva. Assim como o profeta Elias manteve o fogo aceso no altar quando todo Israel havia se desviado, você pode manter seu coração aquecido pelo Espírito Santo, mesmo quando tudo ao seu redor parece gelado. Não permita que a multiplicação da iniquidade roube o calor do seu primeiro amor. Não deixe que o pecado ao seu redor resfrie sua devoção a Cristo. O chamado é claro: se o amor de muitos esfria, que o seu amor permaneça ardente. Se muitos desistem, você persevere. Se muitos se conformam, você se transforme. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. As profecias de Jesus não foram dadas para nos encher de medo, mas para nos encher de esperança vigilante. Cada sinal cumprido é uma confirmação de que Ele é fiel. Cada profecia realizada é um lembrete de que Ele voltará. Enquanto esperamos, não esperamos passivamente. Esperamos como servos fiéis, trabalhando na seara do Mestre, até que Ele venha. O alerta contra o engano e a negligência. Há um tipo de palavra que corta mais fundo que uma espada de 2 gumes. Palavras que não acariciam o ego, mas ferem para curar. Palavras que não dizem o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Em Mateus 24, Jesus não apenas profetizou sobre o futuro, ele repreendeu a negligência, denunciou o engano, alertou contra a falsa segurança. Suas palavras ecoam através dos séculos como um grito de amor severo, porque quem ama realmente não adula, mas corrige.
E a correção do mestre é sempre um ato de misericórdia disfarçado de severidade. Vede que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Estas foram as primeiras palavras de Jesus ao responder à pergunta dos discípulos sobre os sinais do fim. Não foi uma profecia sobre guerras. Não foi um anúncio sobre calamidades naturais. Foi um alerta contra o engano. E isso nos revela algo profundamente importante. O maior perigo dos últimos dias não é a perseguição externa, mas a sedução interna. O verdadeiro inimigo não está fora da igreja, mas dentro dela, disfarçado de anjo de luz, pregando um evangelho que não é evangelho. Jesus conhecia a natureza humana melhor do que ninguém. Ele sabia que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele sabia que nos últimos dias muitos viriam em seu nome, usando suas palavras, citando suas escrituras, mas trazendo doutrinas de demônios. Por isso, o primeiro alerta, a primeira repreensão foi: vede que ninguém vos engane. Essa não é uma sugestão casual. É um mandamento imperativo. É um grito de advertência. O engano dos últimos dias não vem com chifres e tridente. Ele vem vestido de terno, sorrindo, prometendo bênçãos. Vem através de pregadores carismáticos que lotam estádios, mas esvaziam a cruz de seu poder. Vem através de movimentos que falam de amor, mas negam a necessidade do arrependimento. Vem através de teologias que prometem céu sem inferno, salvação sem santificação, coroa sem cruz. E multidões são enganadas porque preferem ouvir fábulas agradáveis do que a verdade que liberta. Jesus repreendeu essa tendência humana de buscar atalhos espirituais. Assim como os falsos profetas de Israel diziam paz, paz, quando não havia paz, os falsos mestres de hoje dizem prosperidade, sucesso, vitória, mas não falam sobre morrer para si mesmo. Eles transformam o evangelho em um produto de consumo, a fé em uma mercadoria e Deus em um gênio da lâmpada que existe apenas para satisfazer desejos humanos. E a repreensão de Jesus continua ecoando: vede que ninguém vos engane. Mas há algo ainda mais profundo nessa repreensão. Jesus não está apenas alertando sobre enganadores externos. Ele está nos alertando sobre nossa própria capacidade de nos enganarmos. Quantos de nós vivemos iludidos, pensando que estamos bem com Deus, quando na verdade estamos longe dele? Quantos se satisfazem com uma religiosidade superficial, enquanto seus corações estão distantes? Quantos confundem emoção religiosa com conversão genuína, lágrimas momentâneas com arrependimento verdadeiro? O engano mais perigoso não é aquele que vem de fora, mas aquele que cultivamos dentro de nós mesmos. Assim como Jesus repreendeu os fariseus por sua hipocrisia, ele hoje repreende toda forma de religiosidade vazia que se contenta com aparências enquanto o coração permanece corrupto. A repreensão não é para destruir, mas para despertar. Não é para condenar, mas para salvar. E se você está ouvindo esta mensagem agora, talvez seja o próprio Espírito Santo usando estas palavras para acordá-lo de um sono espiritual perigoso. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. A segunda grande repreensão de Jesus foi contra a proliferação de falsos profetas. Ele não disse que surgiriam alguns. Ele disse que surgiriam muitos. Não disse que enganariam poucos. Disse que enganariam muitos. Isso deveria nos fazer tremer. Isso deveria nos fazer questionar. Será que eu estou entre os enganados? Será que estou seguindo a voz certa? Os falsos profetas dos últimos dias não são fáceis de identificar. Eles não chegam anunciando que são falsos. Eles se apresentam como portadores da verdade. Fazem milagres. Realizam prodígios. Atraem multidões. Suas palavras são eloquentes. Seus templos são majestosos. Seus ministérios são prósperos. Mas Jesus alertou: pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos de um falso profeta são sempre os mesmos: ganância disfarçada de fé, manipulação emocional disfarçada de unção e exaltação humana disfarçada de glória a Deus. Jesus repreende nossa negligência em examinar as Escrituras.
Os bereanos eram considerados nobres porque conferiam diariamente se as palavras pregadas estavam de acordo com a palavra de Deus. Mas hoje, quantos simplesmente aceitam tudo que é dito do púlpito sem questionar, sem examinar, sem comparar com as Escrituras? Quantos seguem homens ao invés de seguir a Deus? Quantos colocam sua fé em personalidades carismáticas, ao invés de fundamentá-la na rocha inabalável da palavra? A repreensão de Jesus é clara. Não sejam ingênuos, não sejam descuidados. Não entreguem sua alma nas mãos de qualquer um que se levanta com uma Bíblia debaixo do braço. Provem os Espíritos, examinem as doutrinas, comparem cada ensinamento com a revelação bíblica. Porque nos últimos dias, o engano será tão sofisticado, tão convincente, tão próximo da verdade, que até os escolhidos estariam em perigo de serem enganados, se isso fosse possível. E aqui está a aplicação pessoal e urgente. Você conhece a palavra de Deus o suficiente para discernir o erro? Você está fundamentado nas Escrituras de tal forma que nenhum vento de doutrina pode te desviar? Ou você é como aqueles que têm comichão nos ouvidos, buscando mestres que digam o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir? A repreensão de Jesus não é apenas para os falsos profetas. É para todos nós que temos a responsabilidade de não sermos enganados. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Esta é uma repreensão profética que atinge o coração da igreja dos últimos dias. Jesus não está falando apenas sobre o esfriamento do amor no mundo. Ele está falando sobre o esfriamento do amor dentro da comunidade daqueles que professam segui-lo. Quando a iniquidade se multiplica ao redor, existe um perigo real de que ela contamine também aqueles que deveriam ser sal e luz. Jesus repreende a mornidão espiritual. Ele repreende a apatia disfarçada de maturidade. Repreende a frieza emocional disfarçada de equilíbrio. Porque o cristianismo verdadeiro nunca foi frio, nunca foi indiferente, nunca foi apático. O cristianismo bíblico é fogo no altar, paixão pela glória de Deus, zelo consumidor pela casa do Senhor. Quando esse fogo se apaga, quando essa paixão se esfria, quando esse amor se torna morno, algo está terrivelmente errado. A igreja de Éfeso recebeu uma repreensão semelhante no livro de Apocalipse. Você abandonou o seu primeiro amor. Eles tinham doutrina correta, obras abundantes, resistência à perseguição. Mas haviam perdido o mais importante, o amor ardente por Cristo. E Jesus disse que se não se arrependessem, removeria o candelabro. Porque uma igreja sem amor é como um corpo sem alma. Pode ter aparência de vida, mas está morta. Hoje, quantas igrejas estão cheias de atividades, mas vazias de amor? Quantos crentes estão ocupados com programações religiosas, mas seus corações estão distantes de Deus? Quantos conhecem teologia, mas não conhecem o Deus da teologia? Quantos defendem doutrinas corretas, mas não demonstram o amor que as doutrinas deveriam produzir? A repreensão de Jesus ecoa. O amor de muitos esfriará. E há uma razão específica para esse esfriamento, a multiplicação da iniquidade. Quando você vive rodeado de pecado, quando o mal se torna normalizado, quando a injustiça se multiplica sem freio, existe uma tendência natural de endurecer o coração como mecanismo de defesa. Você deixa de se indignar com o pecado, deixa de chorar pela perversão, deixa de se comover com a perdição das almas. O amor se torna seletivo, condicional, frio, mas Jesus está nos repreendendo exatamente por isso. Assim como ele chorou sobre Jerusalém, mesmo sabendo de sua rejeição, nós também devemos manter corações sensíveis, mesmo em meio a um mundo insensível. Assim como o amor de Deus não esfriou por causa da multiplicação do nosso pecado, o nosso amor não pode esfriar por causa da multiplicação da iniquidade ao nosso redor. A repreensão é um chamado ao arrependimento. É um convite a reavivar a chama que está quase se apagando. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Esta não é apenas uma promessa. É também uma repreensão contra a desistência espiritual.
Jesus está alertando que muitos começarão a jornada, mas poucos a terminarão. Muitos levantarão a mão em um apelo evangelístico, mas poucos permanecerão fiéis até a morte. Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas poucos realmente farão a vontade do Pai. A repreensão aqui é contra a superficialidade da fé moderna. Vivemos em uma era de decisões instantâneas e compromissos descartáveis. Pessoas aceitam Jesus como quem baixa um aplicativo no celular, mas não há verdadeira conversão, não há real arrependimento, não há transformação de vida. E quando vêm as tribulações, quando surge a perseguição, quando o seguir a Cristo exige sacrifício real, essas pessoas simplesmente desaparecem. Jesus repreende essa mentalidade de evangelho fácil, cristianismo sem cruz, salvação sem santificação. Ele disse claramente, quem perseverar até o fim será salvo. Não é quem começou bem, não é quem teve experiências emocionantes, não é quem fez uma oração, é quem persevera, é quem permanece. É quem, mesmo diante do fogo, da espada, da perseguição, da tribulação, não nega o nome de Cristo. A repreensão é dura, mas necessária. Você está preparado para perseverar até o fim? Sua fé é forte o suficiente para suportar as tempestades que Jesus anunciou? Ou você é como a semente que caiu em solo rochoso, que brota rapidamente, mas seca quando vem o calor do sol? Examine seu coração. Teste sua fé. Porque nos últimos dias, a perseverança não será opcional, será essencial. Assim como Israel foi reprovado no deserto por sua incredulidade e murmuração, muitos que se dizem cristãos hoje serão reprovados por sua falta de perseverança. Começaram a jornada, mas não a completaram. Viram os sinais, mas não permaneceram vigilantes. Ouviram os alertas, mas não se prepararam. E a repreensão de Jesus ressoa através dos séculos. Não seja como aqueles que recuam para a perdição, mas como aqueles que perseveram para a salvação da alma. A repreensão final é contra a negligência espiritual disfarçada de normalidade. Jesus contou parábolas sobre servos que, na ausência do Senhor, começaram a viver de forma relaxada, pensando que o mestre demoraria. E quando o Senhor voltou inesperadamente, os encontrou despreparados. A repreensão é clara. Não vivam como se tivessem todo o tempo do mundo. Não adiem o arrependimento, não posterguem a santificação, porque o Filho do Homem virá em uma hora que não esperais. As repreensões de Jesus, em Mateus 24, não são palavras de condenação sem esperança. São palavras de amor severo que busca nos despertar antes que seja tarde demais. São alertas de um Salvador que não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. E se estas palavras estão incomodando seu coração agora, isso não é acidental. É o Espírito Santo trabalhando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não endureça seu coração. Não resista à graça. Arrependa-se enquanto ainda há tempo. Se esta mensagem está tocando profundamente seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que precisa ouvir estes alertas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Senhor, examina meu coração. Sua interação leva esta palavra a mais pessoas que precisam acordar espiritualmente antes que seja tarde demais. A esperança que atravessa o caos. No meio da tempestade mais violenta, há sempre uma âncora que mantém o barco seguro. No centro da noite mais escura, há sempre uma estrela que guia o caminho. E no coração das profecias mais sombrias de Mateus 24, há promessas luminosas que brilham como faróis na escuridão. Porque Jesus não veio apenas para anunciar tribulações. Ele veio para garantir vitória. Não veio apenas para revelar o juízo. Veio para proclamar a salvação. E cada promessa que ele pronunciou é um juramento selado com seu próprio sangue. Uma aliança eterna que nem o inferno pode quebrar. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. Esta é a primeira grande promessa que emerge do sermão profético de Jesus. Em meio aos alertas sobre perseguição, engano e tribulação, surge esta declaração radiante de esperança. Aquele que perseverar será salvo.
não talvez, não possivelmente. Será salvo. É uma certeza absoluta, uma garantia divina, um decreto celestial que não pode ser revogado. E esta promessa carrega em si uma força capaz de sustentar mártires nas arenas, fortalecer missionários em campos hostis e encorajar santos comuns em suas batalhas diárias contra o pecado e o desânimo. A perseverança que Jesus promete recompensar não é uma perseverança humana, alimentada por força de vontade ou determinação própria. É uma perseverança sobrenatural, sustentada pela graça de Deus, capacitada pelo Espírito Santo, fundamentada na obra consumada de Cristo na cruz. Porque ninguém persevera por suas próprias forças. Aqueles que tentam fazê-lo inevitavelmente fracassam. Mas aqueles que confiam em Deus, que se apegam às suas promessas, que bebem diariamente da fonte da vida, esses descobrem uma força que não é deles, mas que opera através deles. Esta promessa ecoa através das páginas da história da Igreja como um cântico vitorioso. Policarpo, o ancião bispo de Esmirna, quando confrontado com a escolha entre negar Cristo ou morrer queimado, declarou: 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? E as chamas que consumiram seu corpo não puderam tocar sua alma, porque a promessa de Jesus o sustentou até o último suspiro. Esta é a mesma promessa que sustentou incontáveis santos através dos séculos, desde os primeiros mártires até os cristãos perseguidos de hoje. E é a mesma promessa que te sustentará em suas tribulações, sejam elas grandes ou pequenas, públicas ou privadas, assim como Deus prometeu a Josué que não o deixaria nem o abandonaria, assim como prometeu a Israel que os guardaria como a menina dos seus olhos. Jesus agora promete a todos os que o seguem: se você perseverar, será salvo. Não importa quão feroz seja a tempestade, não importa quão escura seja a noite, não importa quão pesada seja a cruz. Se você não desistir, se você não recuar, se você mantiver seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, você chegará ao fim vitorioso. Esta não é uma promessa vazia, é a palavra do Deus que não pode mentir. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Mateus 24:14. Esta é uma das promessas mais extraordinárias de Mateus 24, porque ela não apenas prevê o futuro, mas convida cada crente a participar de seu cumprimento. Jesus prometeu que o evangelho alcançaria todas as nações antes do fim. Não algumas nações, não as nações mais acessíveis. Todas as nações, cada tribo, cada língua, cada povo, cada grupo étnico. O evangelho, que começou em um pequeno canto do Império Romano, atravessaria oceanos, escalaria montanhas, penetraria selvas, alcançaria desertos e chegaria aos confins da terra. E esta promessa tem sido cumprida diante de nossos olhos através dos séculos. O evangelho que os apóstolos pregaram em Jerusalém chegou a Roma, atravessou a Europa, alcançou a África, conquistou as Américas, penetrou a Ásia e continua avançando. Missionários deixaram conforto e segurança, atravessaram mares tempestuosos, enfrentaram doenças tropicais, aprenderam línguas impossíveis. Traduziram as Escrituras, plantaram igrejas e muitos deles deram suas vidas para que esta promessa se cumprisse. E não foi em vão. Hoje, o Evangelho está presente em praticamente todos os países do mundo. Há crentes adorando a Cristo em todos os continentes. A promessa está se cumprindo, mas esta promessa carrega também uma responsabilidade. Se o Evangelho será pregado a todas as nações antes do fim, então cada geração de cristãos tem a missão de levar essa mensagem o mais longe possível. Você não é apenas um espectador desta promessa. Você é um participante. Cada vez que você compartilha o Evangelho com um vizinho, cada vez que apoia um missionário, cada vez que ora pelas nações não alcançadas, cada vez que contribui para a tradução da Bíblia, você está colaborando para o cumprimento desta promessa profética.
Você está acelerando a vinda do reino. Você está apressando o dia de Deus, e há uma beleza profunda nesta promessa. Ela significa que o fim não virá enquanto houver pelo menos uma tribo, uma língua, um povo que ainda não ouviu as boas novas. Isso significa que a paciência de Deus ainda está operando. Ele não deseja que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Cada dia que o fim não chega é um dia adicional de graça. É mais uma oportunidade para almas serem salvas. É mais tempo para o Evangelho alcançar os inalcançados. Assim como Deus esperou pacientemente nos dias de Noé enquanto a arca era construída, Ele espera pacientemente agora, enquanto a igreja cumpre a grande comissão. E então verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Esta é a promessa culminante, a esperança suprema, o clímax glorioso de todas as profecias de Mateus 24. Jesus voltará, não de forma secreta ou obscura, mas de maneira visível e gloriosa. Ele virá sobre as nuvens do céu. Ele virá com poder que fará estremecer a terra. Ele virá com glória que ofuscará o sol, e todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram, até aqueles que zombaram, até aqueles que negaram, todos verão o rei retornando para reivindicar seu reino. Esta promessa sustentou a igreja através de todas as eras. Quando os cristãos eram lançados aos leões, eles morriam proclamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando missionários enterravam seus companheiros em terras distantes, eles faziam isso com a esperança da ressurreição e do retorno do Senhor. Quando os santos envelheciam sob perseguição, sem ver o fim do sofrimento, eles se consolavam com a certeza de que um dia Jesus voltaria e enxugaria toda lágrima de seus olhos. Esta promessa não é uma fantasia piedosa. É a esperança sólida sobre a qual toda a fé cristã está edificada. E há algo profundamente comovente nesta promessa. Jesus virá da mesma maneira como foi. Os anjos disseram aos discípulos no momento da ascensão: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele não virá como um bebê indefeso em uma manjedoura. Não virá como um servo humilde cavalgando um jumentinho. Virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais, com uma espada saindo de sua boca para ferir as nações. O cordeiro que foi morto é também o leão de Judá, que rugirá dos céus. Esta promessa transforma completamente nossa perspectiva sobre o presente. Se Jesus está voltando, então nada do que sofremos aqui é definitivo. Se ele virá com poder e glória, então toda injustiça será corrigida, toda lágrima será enxugada, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Os perseguidores serão julgados, os oprimidos serão vindicados, os fiéis serão recompensados. E aqueles que permaneceram leais a Cristo, mesmo quando custou tudo, reinarão com ele eternamente. Assim como Israel esperava pelo Messias prometido, nós esperamos pelo retorno do Messias. Mas nossa espera não é passiva, é ativa, vigilante, cheia de propósito. Esperamos trabalhando, servindo, pregando, orando, vivendo de forma digna daquele que virá. E esta promessa não é apenas sobre o futuro distante, é sobre como vivemos hoje. Porque se Jesus pode voltar a qualquer momento, então cada decisão importa, cada palavra conta, cada ação tem peso eterno. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. Esta promessa traz um consolo inexprimível. Nenhum dos escolhidos de Deus será esquecido. Não importa onde você estiver quando Cristo voltar, Ele te encontrará. Não importa quão distante você esteja, os anjos te reunirão. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, todos os que pertencem a Cristo serão congregados. Nenhum ficará para trás, nenhum será perdido, nenhum será esquecido. Esta promessa ecoa as palavras de Jesus em João 10.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É a mesma promessa de segurança eterna, de preservação divina, de salvação garantida. Deus não perderá nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Cristo completará a boa obra que começou em cada crente. O que ele iniciou, ele terminará. E há uma beleza particular nesta promessa quando pensamos nos mártires da fé. Aqueles que foram queimados nas fogueiras, seus corpos virando cinzas e sendo espalhados pelo vento. Aqueles que foram lançados aos leões, devorados e desaparecidos. Aqueles que foram martirizados em lugares remotos, sem túmulos marcados, sem memória preservada pelos homens. A promessa é que Deus não esqueceu de nenhum deles. Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, eles serão reunidos. E aquilo que o mundo considerou lixo, Deus considerará tesouro precioso. Esta é a esperança que sustenta os santos em todas as gerações. Não esperamos apenas por uma vida melhor neste mundo. Esperamos por um mundo totalmente novo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esperamos pelo dia em que o próprio Deus habitará com seu povo e seremos seus filhos, e Ele será nosso Deus. Esperamos pela ressurreição dos mortos, pela transformação dos vivos, pela redenção completa de corpo, alma e espírito, assim como Deus cumpriu todas as suas promessas a Israel, libertando-os do Egito, sustentando-os no deserto, introduzindo-os na terra prometida, enviando o Messias no tempo determinado. Ele cumprirá todas as promessas relacionadas ao retorno de Cristo. Nenhuma palavra de tudo quanto prometeu falhará. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. Você pode apostar sua vida eterna nestas promessas, porque elas são mais firmes que as montanhas, mais confiáveis que o nascer do sol, mais certas que a matemática. São promessas de Deus, e Deus não é homem para que minta. Vivendo com eternidade em vista, toda palavra que Deus pronuncia carrega um propósito. Toda profecia que ele revela serve a um objetivo eterno. Jesus não abriu o livro do futuro em Mateus 24 simplesmente para satisfazer a curiosidade humana sobre o que está por vir. Ele não descreveu os sinais dos últimos dias apenas para criar cronogramas proféticos e gráficos escatológicos. Havia um propósito muito maior, mais profundo, mais transformador. Cada alerta tinha uma intenção. Cada promessa visava uma resposta. Cada palavra era um convite a uma mudança radical de vida. O propósito de Mateus 24 não é apenas nos informar sobre o futuro, mas nos transformar no presente. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. O primeiro e mais urgente propósito de todas as profecias de Mateus 24 é nos chamar à vigilância. Jesus não revelou os sinais dos últimos dias para que ficássemos confortáveis em nossa zona de acomodação espiritual. Ele revelou para que despertássemos de nosso sono, para que acordássemos de nossa letargia, para que saíssemos de nossa indiferença. A vigilância não é opcional na vida cristã. É essencial, é mandatória. É a diferença entre estar preparado e ser pego de surpresa. Mas o que significa realmente vigiar? Não é ficar obcecado com datas e sinais, tentando calcular o dia e a hora que o próprio Jesus disse que ninguém sabe. Não é abandonar responsabilidades terrenas e ficar olhando para o céu, esperando passivamente. Vigiar é viver cada dia com consciência eterna. É tomar cada decisão à luz do retorno de Cristo. É questionar constantemente. Se Jesus voltasse hoje, ele me encontraria fazendo o que estou fazendo? Ele me encontraria sendo quem estou sendo? Ele me encontraria fiel ou infiel? Preparado ou despreparado? Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar este propósito. Todas elas esperavam o noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas começaram a jornada. Mas 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. A diferença não estava na aparência externa. Estava na preparação interna.
As prudentes tinham azeite de reserva. As insensatas não se prepararam adequadamente. E quando o noivo finalmente chegou, apenas as preparadas entraram para as bodas. As outras ficaram de fora, batendo na porta, clamando para que fosse aberta, mas ouviram as palavras mais terríveis que alguém pode ouvir. Não vos conheço. Este é o propósito central de Mateus 24. Garantir que nenhum de nós seja como aquelas virgens insensatas. Que não sejamos pegos de surpresa. Que não sejamos encontrados despreparados. Que não tenhamos que bater na porta do reino e ouvir que não somos conhecidos. A vigilância é um estilo de vida. É uma postura constante de atenção espiritual. É viver com uma perna neste mundo e outra no mundo vindouro. É trabalhar diligentemente aqui, enquanto aguardamos ansiosamente o lá. Assim como os profetas do Antigo Testamento chamavam Israel a despertar de sua complacência, a se arrepender de sua apostasia, a retornar ao primeiro amor. Jesus está chamando cada um de nós hoje ao mesmo despertar. Não é hora de dormir. Não é tempo de relaxar. Não é momento de baixar a guarda. Os sinais estão ao nosso redor. As profecias estão se cumprindo. O relógio de Deus está avançando. E a única resposta apropriada é vigilância radical, constante e inabalável. Portanto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. O segundo propósito é nos levar à prontidão. Não basta estar vigilante se não estamos prontos. Você pode estar acordado, atento, observando, mas se não está preparado, de nada adianta. Jesus quer que estejamos não apenas esperando, mas preparados para aquilo que esperamos. E a preparação que ele exige não é superficial, é profunda, é radical, é total. Estar pronto para o retorno de Cristo significa viver em santidade. Significa mortificar o pecado diariamente. Significa não fazer concessões com a carnalidade. Significa não negociar com o mundo. Significa não contemporizar com o erro. A carta aos Hebreus nos exorta: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade não é opcional, é essencial. E o propósito das profecias de Mateus 24 é nos motivar a buscar essa santidade com urgência renovada. Estar pronto também significa estar ocupado na obra do reino. Jesus contou a parábola dos talentos logo após o discurso de Mateus 24, e não é coincidência. Ele queria deixar claro que estar preparado para a sua vinda não significa ficar parado. Significa multiplicar os recursos que ele nos confiou. Significa trabalhar diligentemente até que ele retorne. Significa usar nossos dons, talentos, tempo, recursos e tudo para o avanço do reino. O servo fiel é aquele que é encontrado fazendo a obra do Senhor quando o Senhor retorna. Mas estar pronto também significa ter nossa casa espiritual em ordem. Jesus perguntou: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? A imagem aqui é de alguém que cuida bem daquilo que foi confiado e administra fielmente, que lidera com integridade, que serve com amor, que pastoreia com dedicação. Seja em sua família, em seu trabalho, em sua igreja, em sua comunidade, o chamado é o mesmo. Seja encontrado fiel quando o Senhor voltar. O propósito de Mateus 24 não é criar ansiedade paralisante. É produzir ação inspirada. É motivar uma vida de propósito eterno. Quando você vive com a consciência de que Jesus pode voltar a qualquer momento, isso muda tudo. Muda como você trata as pessoas. Muda como você investe seu tempo. Muda suas prioridades. Muda seus relacionamentos. Muda a forma como você usa seu dinheiro. Muda o que você valoriza. Muda quem você é. Assim como Noé, que foi avisado por Deus sobre o dilúvio que viria e passou décadas construindo a arca, preparando-se para o juízo anunciado, nós também fomos avisados. As profecias estão registradas. Os sinais estão claros. O retorno está próximo. E a única resposta sábia é preparação diligente. Não podemos dizer que não fomos avisados. Não podemos alegar ignorância.
Fomos claramente instruídos sobre o que está por vir e como devemos viver à luz disso. Quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre a sua casa para lhes dar o sustento a seu tempo? Mateus 24, 45. O terceiro propósito é nos chamar à fidelidade. Jesus não está buscando servos espetaculares que realizam grandes feitos aos olhos humanos. Ele está buscando servos fiéis que fazem o que ele mandou, da maneira que ele mandou, pelo tempo que for necessário, mesmo quando ninguém está olhando. A fidelidade não é glamourosa. Muitas vezes não é reconhecida. Frequentemente não é aplaudida. Mas é o que Deus valoriza acima de tudo. A fidelidade se manifesta nas pequenas coisas, no cumprimento diário de responsabilidades simples, no testemunho consistente quando ninguém está prestando atenção, na oração secreta no quarto fechado, no perdão oferecido quando seria mais fácil guardar rancor, na verdade falada quando a mentira seria mais conveniente, na pureza mantida quando a tentação é forte, na generosidade exercida quando os recursos são escassos. É nos detalhes cotidianos que a verdadeira fidelidade é forjada e testada. Jesus ilustrou este princípio na parábola dos talentos. O Senhor não elogiou os servos dizendo: "Muito bem, servo espetacular e impressionante." Ele disse: "Muito bem, servo bom e fiel." A bondade e a fidelidade são as qualidades que Deus busca. E o propósito de Mateus 24 é nos lembrar que um dia prestaremos contas. Um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Um dia ouviremos o veredicto sobre como vivemos. E o critério não será a nossa popularidade, nosso sucesso mundano, nossas conquistas visíveis. Será a nossa fidelidade. Esta consciência de prestação de contas deveria transformar radicalmente como vivemos. Se você soubesse que hoje à noite prestaria contas de sua vida a Deus, o que você mudaria imediatamente? Que relacionamento você consertaria? Que pecado você confessaria? Que ofensa você pediria perdão? Que obediência você finalmente ofereceria? O propósito de Mateus 24 é criar em nós essa urgência santa, essa seriedade espiritual, essa consciência eterna de que nossas escolhas importam. Nossas ações têm consequências. Nossa vida está sendo observada e será avaliada. Assim como José permaneceu fiel no Egito, mesmo quando foi tentado pela esposa de Potifar, mesmo quando foi injustamente preso, mesmo quando foi esquecido na cadeia, Deus espera a mesma fidelidade de nós. José resistiu à tentação perguntando: "Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Ele vivia com consciência de que Deus via tudo. E essa consciência o manteve puro. Essa é a fidelidade que Mateus 24 nos chama a viver. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Mateus 24, 46. O quarto propósito é nos levar ao serviço ativo. A vida cristã não é uma aposentadoria espiritual, onde simplesmente esperamos o céu chegar. É um campo de batalha onde lutamos contra as forças das trevas. É uma colheita onde trabalhamos reunindo almas para o reino. É uma corrida onde nos esforçamos pela coroa incorruptível. Jesus quer nos encontrar servindo quando Ele voltar, não descansando em nossos louros, não dormindo em nossa zona de conforto, mas servindo ativamente, apaixonadamente, incansavelmente. O serviço que Jesus valoriza não é necessariamente o que aparece nos holofotes. É o serviço humilde de quem lava os pés dos outros. É o serviço sacrificial de quem dá sua vida pelos irmãos. É o serviço perseverante de quem continua plantando mesmo quando não vê colheita imediata. É o serviço fiel de quem permanece no posto mesmo quando parece que nada está acontecendo. Deus vê o que os homens não veem. Ele conhece cada ato de bondade realizado em seu nome. Ele se lembra de cada copo de água fria dado a um pequenino. Ele registra cada sacrifício feito por amor ao reino. O propósito final de todas as profecias de Mateus 24 é nos fazer viver hoje à luz da eternidade. É nos fazer investir no que permanece, não no que perece. É nos fazer valorizar as almas mais do que as coisas.
É nos fazer buscar o reino de Deus acima de todos os reinos terrenos. É nos fazer amar a Deus supremamente e ao próximo como a nós mesmos. É nos transformar de pessoas voltadas para este mundo em cidadãos do céu que apenas estão passando por aqui. Assim como Israel foi chamado a ser luz para as nações, testemunha do Deus vivo, povo separado para propósitos santos, nós também somos chamados hoje para o mesmo propósito eterno. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para aquele que morreu e ressuscitou por nós. E quando ele voltar, que possamos ouvir as palavras que todo servo fiel anseia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. As palavras de Jesus em Mateus 24 não são apenas profecias distantes, destinadas a satisfazer a curiosidade humana sobre o futuro. São alertas vivos, convites urgentes e lembretes amorosos do Pai, que não deseja que ninguém se perca. Ele nos revelou os sinais dos últimos dias, não para gerar pânico, mas para despertar esperança, arrependimento e vigilância. Ao falarmos de guerras, pestes, fomes, terremotos, enganos espirituais, frieza de amor e do anúncio global do Evangelho, percebemos que tudo já se move diante dos nossos olhos. Não estamos esperando algo que ainda virá de forma distante. Já vivemos os prenúncios, já ouvimos os rumores, já sentimos as dores de parto que antecedem o nascimento de uma nova era. O retorno glorioso de Cristo, o chamado de Jesus. Em cada versículo, é claro, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 24, 42. Vigiar significa mais do que observar os sinais do mundo. Significa examinar o coração, alinhar a vida à palavra, buscar santidade e permanecer firme em fé. Assim como Israel foi chamado a reconhecer a visitação do Messias e a se arrepender, nós também somos chamados hoje a reconhecer os tempos e a nos preparar para a volta do Rei. A mensagem dos últimos dias não é apenas sobre o fim de um mundo em trevas, mas sobre o início de um reino de luz. Não é apenas sobre juízo, mas sobre esperança. Não é apenas sobre destruição, mas sobre restauração. Porque no horizonte da história há uma promessa inabalável. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Diante disso, resta-nos uma escolha: viver anestesiados, ignorando os sinais, ou despertar para a realidade espiritual e viver preparados. O tempo da indiferença já passou. O tempo da religiosidade vazia não cabe mais. O Espírito de Deus chama a sua igreja a viver em santidade, em amor, em compaixão e em missão. O chamado é para sermos testemunhas fiéis, proclamadores da verdade, portadores da esperança. Chegará o dia em que o céu se abrirá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Chegará o dia em que cada lágrima será enxugada e a justiça reinará. Mas até esse dia, nossa missão é vigiar, orar, anunciar e perseverar. Se esta mensagem tocou o seu coração, não a deixe morrer em você. Tome uma atitude agora. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé. Deixe o seu like como sinal de que você está firme na esperança do retorno de Cristo. Escreva nos comentários: eu espero a volta do Senhor Jesus, e declare publicamente sua fé. E compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e grupos, para que mais vidas despertem para a urgência dos últimos dias. A profecia se cumpre diante dos nossos olhos, mas a promessa é maior: Jesus virá em glória. E a pergunta que ecoa é: você está preparado? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.